A inflação está bombando no mundo inteiro e a gente não tem a menor ideia até quando o Banco Central americano vai continuar subindo os juros. Então eu não sei se essa é a hora de sair correndo e colocar tudo em renda fixa ou de abrir o bolso e colocar tudo em ativo de risco porque está tudo mega barato. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir o Excel e vamos trabalhar junto no que a gente poderia fazer de mudanças na nossa carteira para conseguir navegar esse cenário. Fala galera, eu tô super animado pro vídeo de hoje. Hoje a gente vai meter a mão na massa de novo e vamos dar para vocês intuições, caminhos e dicas do que fazer para enfrentar esse cenário difícil que a gente está passando agora pro mercado financeiro. Não sei o quanto vocês estão acompanhando, mas de fato é um cenário razoavelmente complexo porque a inflação ao redor do mundo vem aumentando e isso faz com que os bancos centrais queiram aumentar os seus juros. E, naturalmente, o impacto para todos os ativos de risco é muito grande. Então, muita gente começa a se desesperar e faz o que a gente já falou para vocês não fazerem. Sacarem tudo dos ativos de risco e colocar tudo em renda fixa. O que a gente falou para vocês nesse vídeo, acho que era o erro mais comum dos investidores, o Rafa vai colocar aqui em algum lugar se vocês não viram ele ainda, muito legal, dicas de passagem. Mas o que a gente falou para vocês nesse vídeo é que no máximo vocês deveriam fazer pequenas mudanças táticas. Mas a gente não falou para vocês como fazer essas mudanças táticas, que é justamente o que a gente vai fazer hoje. Então vamos lá. Para a gente começar a discutir o que fazer, primeiro a gente precisa ter uma base. Tá? E eu coloquei aqui na tela para vocês um exemplo de uma carteira de investimentos. Não é a carteira ideal, não é a melhor carteira do mundo, não é uma recomendação de investimento do que você deveria fazer. É simplesmente um exemplo para a gente ter alguma coisa para começar a trabalhar. Tá? Então, se você for perceber aqui nessa carteira, eu dividi em duas partes a carteira, né? A parte de gestão passiva e a parte de gestão ativa. Tá? Gestão ativa é quando eu efetivamente estou contratando um gestor para fazer a gestão de parte da minha carteira. Né? Nesse caso, para facilitar, eu coloquei só fundos multimercados. Mas eu poderia ter carteiras muito mais complexas, tendo gestão ativa de ações, eu fazendo a minha própria gestão ativa de ações, então escolhendo determinados ativos dentro da bolsa de valores. Então, muita coisa que eu poderia incluir aqui para deixar a carteira mais complexa, mas a ideia é a gente partir de algo simples, tá? Então, na parte de gestão passiva, eu simplesmente dividi entre renda fixa pós, leia-se CDI. Então, qualquer coisa que você tenha indexado ao CDI, CDB, LCI, LCA, poupança, por favor, não tenha poupança. Qualquer outra coisa que vocês tenham que seja indexado ao CDI, a gente vai considerar renda fixa pós. Renda fixa, inflação. Então, aqui são as NTNBs, né? Às vezes debêntures incentivadas que vai ter IPCA mais alguma coisa. Esse tipo de ativo entra em renda fixa e inflação. Renda fixa pré, a gente está falando aqui de fato do pré-fixado, 10% ao ano, 12% ao ano, 20% ao ano que seja. E Bolsa Brasileira, que eu coloquei o IBOV. Tá? Tudo isso aqui eu usei índices que já existem. Então o IMAB é o índice da Anbima, e a RFM também é o índice da Anbima de pré-fixados, e o IBOV é o índice brasileiro das principais ações brasileiras. Tá? E para o multimercado também não selecionei fundos, eu simplesmente coloquei o IHFA, que é o índice de hedge funds da Anbima, para facilitar e para a gente simplesmente ter números para conseguir trabalhar. Tá? Então essa carteira tem 60% em gestão passiva e 40% em gestão ativa. Eu peguei os últimos 4 anos de resultados só para a gente ter de novo algum histórico. Tá? Então começando aqui em junho de 2018 e indo para junho de 2022 agora. Tá? Então você pode ver que assim, foi um resultado sensacional para esse período. A gente passou por um período bem complicado aqui na crise do corona, né? Quando a gente teve uma queda bem significativa da maioria dos ativos de risco, mas essa carteira recuperou tal, e teve um resultado legal. De novo, não estou vendendo se a carteira é boa ou ruim, eu só coloquei alguma coisa aqui no papel, tá? E aí a gente tem aqui, a carteira em si, ela tem um risco de 8% ao ano mais ou menos de volatilidade, e ela teve um retorno anual acima do CDI de mais ou menos 4%. O que significa que o Sharpe dessa carteira foi de meio. Se você não está entendendo nenhum desses termos, você ainda não segue o canal, e aí é o azar de você, né? Eu não tenho muito que eu posso falar para você. Tá na hora de você seguir o canal e ver os vídeos que a gente já fez sobre volatilidade, sobre retorno, sobre Sharpe. Tá tudo no canal, gente. Vai lá e vocês vão entender o que está rolando. E o Zeca vai colocar aqui os links para vocês enxergarem esses vídeos, tá? Beleza. Essa aqui é a nossa, digamos, essa é a nossa carteira base, tá? E de novo, eu coloquei aqui só como exemplo, você poderia ter uma carteira super complexa, tá? Tendo renda fixa global, tendo bolsa global, tendo gestão ativa de vários tipos, mas vamos deixar isso aqui de lado, tá? Vamos focar nessa carteira simples aqui. Se você é como eu, e eu sou um péssimo gestor macro, não tenho a menor noção do que vai acontecer para o cenário nos próximos 6 meses, 12 meses, 24 meses, eu coloquei aqui como o build.
Tá? Então, o humilde é a pessoa que não acha que sabe o que vai acontecer nos próximos 6, 12, 24 meses, que sou eu, não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Então, eu quero que você, como uma pessoa humilde, que não está tentando prever o cenário, saiba como reagir a esse cenário difícil que a gente está passando e possivelmente vai continuar passando durante algum tempo. Tá? Então, eu coloquei os principais pontos para você pensar, para te ajudar a navegar. Primeiro ponto de todos, carteira diversificada. E provavelmente o mais importante de todos, tá? Acho que, assim, de todos os 7 pontos aqui, você tem que ter uma carteira diversificada. Não adianta você concentrar, você ter um fundo só, você ter tudo em bolsa, você ter tudo em renda fixa. Tudo isso vai ser ruim para você em qualquer momento da história, mas principalmente no momento de crise ou num cenário complexo como que a gente está passando agora. A sua carteira precisa estar diversificada, tá? Se ela não está ainda, comece a trabalhar para fazer isso. A gente vai postar aqui no canal algumas ideias, né, alguns conceitos e coisas importantes para você construir essa carteira, mas saiba que esse é de fato o ponto mais importante de todos. Segundo, a gestão ativa é muito boa para ajudar a navegar os cenários, principalmente os cenários complexos. Tá? Normalmente a gestão passiva, né, essa questão de você simplesmente pegar o seu dinheiro, colocar em um índice qualquer e esperar, é muito bom a longo prazo, mas quando você passa por cenários difíceis, né, os gestores profissionais eles tendem a conseguir navegar melhor do que as pessoas físicas e isso tende a ser muito positivo para a sua carteira. Principalmente porque eles podem fazer uma coisa que você, como pessoa física, em geral não consegue, que é entrar vendido no mercado. Então eles podem apostar contra o mercado. Entrar vendido no mercado é conceitualmente fácil de entender, mas razoavelmente difícil de implementar. Então se você é uma pessoa que não tem muito conhecimento, provavelmente você não vai fazer isso. E o máximo que você tem para fazer é diminuir a sua posição. Mas o gestor ativo, ele pode de fato entrar vendido e isso pode ser muito positivo se o cenário continua a ficar muito ruim, tá? Então gestão ativa de fato é algo para você considerar ter na sua carteira se você ainda não tem. 3, e eu acho que isso me salvou a vida algumas vezes, é você parar imediatamente de olhar a cota diária ou parar de olhar o dia a dia da sua carteira de investimentos, tá? Investimentos não são da noite para o dia, não é em 6 meses, não é em 12 meses, é algo que você constrói ao longo da sua vida inteira. Então você vai fazer isso investindo pensando nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Se você está olhando todo dia o que está acontecendo com a sua carteira, a chance é que você vai ser impactado emocionalmente e você vai tomar decisões erradas. Eu já vi isso acontecer com muita gente. A pessoa olha um dia, perdeu dinheiro. Olha o segundo dia, perdeu dinheiro. Olha o terceiro dia, perdeu dinheiro. Quando ela olhar pela 20ª vez seguida que ela está perdendo dinheiro, ela entra em desespero, sai dos ativos de risco e vai para o ativo seguro na cabeça dela, porque ela está nervosa de ficar vendo aquilo perdendo todos os dias. Então se você olha uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada semestre, você vai ser menos impactado negativamente por todas essas oscilações, por esses ruídos do dia a dia e provavelmente você vai tomar decisões melhores por causa disso. 4. Sempre que você pensa, né, nas decisões que você toma hoje, vai impactar você daqui a 5, 10 anos. A ideia de investir, como eu falei, é para o longo prazo, longuíssimo prazo idealmente. Então se você está investindo para os próximos 6, 12 meses, vai para renda fixa pós-fixada, entendeu? Vai para algo que simplesmente vai gerir a sua liquidez. Não tenta achar aquele super investimento que vai te dar um super dinheiro em 6 meses, porque a chance disso dar certo é praticamente zero. Tá? Quando você for investir de fato, criar uma carteira de investimento, você tem que estar olhando para os próximos 5, para os próximos 10 anos. E essas decisões têm que ser voltadas para o longo prazo. Por isso que a gente fala, essas mudanças de curto prazo para tentar aproveitar cenários são muito perigosas de fazer. O que eu vou falar aqui para vocês são possibilidades a serem feitas se você tem confiança total no que você acredita de cenário, e aí talvez você possa fazer algumas modificações. Mas se você não tem essa confiança total, é melhor você nem mexer na sua carteira de investimento, se ela estiver bem montada, bem diversificada, etc, etc. E aí me leva ao ponto 5. 90% do resultado da sua carteira vem da sua alocação macro e não micro. Tá? Então o que eu quero dizer por isso? Essa definição aqui que a gente fez, né, o quanto vai em renda fixa pós, o quanto vai em inflação, o quanto vai em pré-fixado, o quanto vai em bolsa brasileira, isso responde por 90% do resultado da sua carteira. Se isso for mal feito ou se isso não for bem diversificado, a chance dessa carteira ir bem é nula. Agora, se você faz isso muito bem, né, se você faz uma divisão decente da sua carteira,
E aí você vai olhar dentro da Bolsa Brasileira, tá, ao invés de eu comprar essas 30 ações, eu vou comprar essas outras 30 ações, eu vou fazer mix diferentes de ações, isso responde por muito pouco do seu resultado. Deixa eu te dar um exemplo para deixar isso super claro. Imagina que você está lá em 2008, pré-crise americana, né? Se você tem, digamos assim, 60% da sua carteira exposta em ações americanas, as ações americanas caíram na média 50% em 2, 3 meses, né, nesse período de crise. Então, você teria perdido aí 30% da sua carteira. Se você, dentro desses mesmos 60%, tivesse feito uma excelente escolha de ações, talvez você não tivesse perdido 50%, talvez você tivesse perdido 40%. Mas ainda assim você teve uma queda muito relevante da sua carteira. Então entenda que essa alocação de 60% em ações é o que vai responder por 90% do resultado da sua carteira. Os outros 10% vêm dessa seleção dentro da classe de ativo, quais são os ativos que você efetivamente vai colocar dentro dessa carteira. E lembrando, se você for uma pessoa que dentro dessa parte de Bolsa Brasileira, né, que eu coloquei aqui com 15% na carteira base, você for selecionar 5 empresas, ao invés da Bolsa Brasileira como um todo, do índice, por exemplo, Ibov, que eu coloquei aqui, que deve ter umas 90 ações hoje, se você for selecionar 5, isso é gestão ativa, isso não é gestão passiva. Você está fazendo uma escolha de pouquíssimas empresas para representar essa sua alocação em Bolsa Brasileira. 6. E esse ponto especificamente a gente falou bastante em um dos vídeos que a gente fez, que foi no meio da crise do corona ali, foi bem interessante esse vídeo. Esqueça o que passou, tá? E isso é uma coisa que muita gente tem muita dificuldade de fazer, né? O Pedro também fez um vídeo sobre os vieses comportamentais que a gente tem de casar com o papel, né? Então às vezes eu comprei, sei lá, Petrobras, ações da Petrobras a R$40, aí caiu para 20 e eu fico com aquela cabeça, não, mas um dia vai voltar para 40. E eu marco na minha cabeça 40 como meio que um valor a ser seguido e eu passo a seguir aquele valor como se ele significasse alguma coisa para o mercado e obviamente isso não tem nenhum efeito para o mercado. Então não adianta você pensar no que você comprou, no que você perdeu, o que se passou 6 meses para trás. Você tem que pensar daqui para frente como que eu vou reagir e como que eu vou montar a minha carteira. Tá? Eu já faço um pequeno adendo aqui super importante também, que os vídeos do Pedro vêm tendo mais tração do que os meus. Então tá na hora de vocês começarem a seguir mais os meus vídeos e deixar os vídeos do Pedro de lado, né? O que você acha, Zeca? Acho que... Vamos começar a comentar e curtir as coisas aí, né? Não, mas brincadeira, vamos voltar aqui. Então, esqueça disso que já se passou, tá? Foque no que a gente tá olhando pra frente, isso é super importante. E 7, e isso eu já falei também, né? Mas carteira não se constrói da noite pro dia. Então, uma carteira de investimento você vai montando ao longo do tempo, né? Até porque... Digamos assim, na parte de gestão ativa, por exemplo, você quer investir num determinado fundo que está fechado agora. Daqui a 3 meses ele vai abrir, aí você vai comprar um pouco daquele fundo. Daqui a 6 meses tem um outro fundo que vai abrir. Então você vai montando a sua carteira ao longo do tempo da forma como você gostaria. Não é de hoje para amanhã que eu vou montar uma carteira ultra bem balanceada, diversificada, com todos os ativos que eu quero. Não é assim que acontece, né? As boas oportunidades vão surgindo e você vai montando essa carteira. Tá? Então esses são os pontos mais importantes para vocês terem na cabeça quando vocês forem montar a carteira de vocês e principalmente sobre esse aspecto de você não tentando prever o cenário, né? Você sendo aquela pessoa mais agnóstica, acreditando simplesmente ter uma boa carteira bem diversificada para conseguir navegar qualquer tipo de cenário que você enfrente. Então beleza, agora que a gente já falou sobre os pontos principais que eu considero os mais importantes de todos, né? Ou seja, você é uma pessoa que não entende muito de cenário, você não quer prever o cenário, você quer simplesmente navegar esse cenário complexo que a gente está fazendo, faça esses 7 pontos que a gente mencionou, tá? Agora, se você é aquela pessoa que de fato acredita que você consegue prever muito bem o cenário que a gente vai enfrentar nos próximos 6 a 12 meses e você tem uma visão clara do que vai acontecer, isso são algumas mudanças táticas que poderiam te ajudar nos próximos 6 a 12 meses. Novamente, não recomendo tanto, tá? A não ser que você tenha realmente uma confiança muito grande no que você está prevendo. Mas vamos lá, vamos pensar que você é uma pessoa que está muito otimista com o cenário para os próximos 6 a 12 meses, tá? Você acredita que as pessoas estão entrando em pânico à toa, que a inflação vai ser algo passageiro, que vai ser relativamente fácil de controlar, os bancos centrais vão subir um pouco os juros, a inflação vai cair, a recessão dos países vai ser pequena e as coisas vão voltar ao normal rapidamente. Se você é essa pessoa, o que você poderia fazer na sua carteira para você conseguir surfar melhor esse movimento? Primeiro de tudo, não é sair da renda fixa e colocar tudo em renda variável. Não faça isso sobre nenhuma hipótese, eu vou mostrar alguns exemplos aqui porque você não deve fazer isso, mas de forma alguma você faz uma mudança tão radical quanto isso.
você vai fazer de novo pequenas mudanças táticas. Então vamos pensar nesses pontos aqui. Isso aqui pode ser o resultado da sua movimentação, da sua carteira, pós essa mudança tática que eu vou explicar para vocês. Então, pontos a pensar. Primeiro de tudo, mudanças táticas são pequenas. Eu já falei sobre isso, não são gigantes, são pequenas. E ao longo do tempo isso vai acontecendo conforme você vai enxergando que aquele cenário que você previu de fato está acontecendo. 2. Mudanças táticas não são trades soltos. Né? Não adianta você virar para mim e falar: eu estou super otimista, vou lá comprar Bitcoin. Tá? Vou pegar uma parcela micro do meu patrimônio e vou comprar Bitcoin porque eu estou super otimista. Isso não é uma mudança tática, isso é um trade que você pensou na sua cabeça, pegou um pouquinho de dinheiro e jogou nele. Tá? Mudança tática é olhando o todo, olhando a carteira inteira. E isso já me leva para o número 3. Não existe o dinheiro do risco. Né? Muita gente faz esse processo de compartimentalização. A gente cria na nossa cabeça as nossas caixinhas. Então eu tenho uma caixinha onde tem o dinheiro, que é o dinheiro da faculdade dos meus filhos. Eu tenho uma caixinha que é o dinheiro do risco. Eu tenho uma caixinha que é o dinheiro da segurança. Não existe essas caixinhas. A sua carteira é uma coisa só que tem que ser bem gerida como um todo. Então não adianta você pegar e falar assim: ah, dentro da minha carteira aqui eu tenho isso aqui, mas eu vou tirar uma parte disso aqui, vou deixar numa caixa separada e vai ser a minha parte de risco. Porque normalmente o que acontece? Né? Essa parte de risco também se conversa com o todo e você acaba tendo riscos cruzados aqui que você não percebe e isso pode ser danoso para você. Então não existe o dinheiro do risco. 4. Juros é a variável mais importante. A gente já falou disso aqui também no nosso vídeo de juros. É muito importante que você entenda que para o mercado financeiro, juros é a base de tudo. Porque qualquer coisa que você for investir, em teoria, você deveria ganhar mais do que os juros correntes daquele determinado país. Senão não faz sentido você correr risco para ganhar menos do que aquele país já está te pagando. E nesse momento a gente está discutindo muito se os Estados Unidos vai ou não mexer nos juros dele. Já vem mexendo, mas se ele vai mexer muito ou pouco. E essa movimentação dos Estados Unidos, pensa, se juros é a base, juros dos Estados Unidos é a base do mundo, porque é os juros mais importantes para o mundo inteiro. Então, quando ele se mexe, tudo no mundo inteiro se mexe. Então, essa variável, né, os juros dos Estados Unidos, é literalmente uma das variáveis mais importantes para vocês pensarem. Então, você estar otimista significa que você acredita que essa variável não vai mexer tanto. Você concorda? Porque se ela vai mexer muito, muito provavelmente isso vai impactar negativamente os mercados, como as pessoas prevêem, tá? Então, beleza, com esses pontos, o que você pode tentar fazer na sua carteira nessa pequena mudança tática? Eu coloquei um exemplo aqui. Né? Nesse caso, o que a gente fez foi aumentar 20% da nossa exposição de risco e reduzir a nossa exposição a ativos livres de risco, que no nosso caso, o único ativo livre de risco é a nossa renda fixa pós. Então aqui eu estou falando dos nossos ativos indexados ao CDI. Não estou entrando aqui em detalhes de risco de crédito, tá? Eu estou supondo que você está comprando títulos públicos que, em teoria, tem 0 de risco de crédito no Brasil. Então, se você se lembra da nossa primeira carteira, a gente tinha 10% de risco pós-fixado. Na nossa carteira otimista, a gente zerou e a gente aumentou em 20% o que a gente tem em renda fixa indexada à inflação, em renda fixa pré-fixado e em bolsa brasileira. Tá? Então, você vê que assim, não foi que eu tirei 10% e aloquei tudo em bolsa brasileira. Eu tirei 10% e aloquei proporcionalmente para todos os meus ativos de risco, de tal forma que eu aumentei a minha exposição a risco passivo em 10% e eu reduzi o que eu tinha de renda fixa pós-fixada em 10%, em pontos percentuais. Isso me gera um aumento de risco, né, de mais de 1%. Então a minha volatilidade antes era de 8% e agora ela está em 9%. Então eu aumentei em 1% a minha volatilidade, também aumentei o meu retorno, né, dado que os últimos 4 anos foram bons para essa carteira, e o Sharpe se manteve mais ou menos igual. Então beleza, foi uma movimentação boa, né, você manteve a proporção de risco-retorno, ainda que você tenha aumentado levemente o seu risco. Então esse é o tipo de mudança tática que você deveria pensar em fazer. Né? Não essas movimentações gigantes, não essas movimentações pensando em coisas compartimentalizadas. E super importante vocês terem na cabeça, tá? A parte de gestão ativa, naturalmente, ela não se mexe, porque você espera que os gestores sejam capazes de navegar esse cenário. Então não tem por que você mudar, né, o quanto você tem alocado em gestão ativa, a não ser que você tenha uma visão ultra clara de que de fato isso vai ser um cenário maravilhoso e aí eu posso reduzir um pouco a minha alocação em gestão ativa e talvez ir um pouco mais para a bolsa de valores ou para outros ativos de risco.
Uma coisa que você poderia considerar fazer dentro da sua parte de gestão ativa de multimercados é mudar um pouco o seu mix de gestores. Então, às vezes você vai alocar em gestores que têm um nível de volatilidade um pouco mais alta para tentar capturar um pouquinho mais desse movimento que você acredita que vai ser muito bom para o futuro. Tá? Então, de novo, resumindo aqui, né? Esses pontos são muito importantes para vocês terem na cabeça e essas movimentações têm que ser pequenas e têm que ser bem pensadas para o todo. Beleza, então agora vamos para o outro lado do espectro, né? Aquela pessoa que está super pessimista. Acredita que a gente vai passar por uma das piores crises que a gente já viu, super recessão, juros vai subir pra caramba e isso vai impactar negativamente todos os ativos de risco. O que essa pessoa deveria fazer? Então, aqui vai ser super fácil de olhar porque é muito parecido com o que a gente acabou de ver no lado otimista em termos de pontos a pensar. Mudanças táticas são pequenas, mudanças táticas não são trades soltos, não existe aqui o dinheiro da segurança, então eu não posso simplesmente separar uma parte da minha carteira e colocar numa caixinha da segurança e, de novo, juros é a variável mais importante. Então, esses os mesmos pontos a se pensar. A questão aqui é que quando você está migrando de ativos de risco para os ativos de segurança, né? O nosso ativo de segurança, de novo, o nosso alicerce aqui é a renda fixa pós-fixada. Então, o que a gente vai fazer é aumentar o quanto a gente tem à disposição a nossa renda fixa pós-fixada e reduzir, idealmente, de uma forma proporcional, tudo que a gente tem de ativos de risco. Lembrando, de novo, mantendo que a gente tem ativos de gestão ativa fixos, porque esses gestores deveriam conseguir navegar esse tipo de cenário. Novamente, uma coisa que você poderia pensar em fazer caso você esteja com muito receio é pegar esse mix de fundos que você tem de gestores multimercados e escolher gestores que tenham um nível de volatilidade ainda menor. Isso também pode ser uma movimentação para você que está com receio de você ter alguma exposição demais, né, demasiada a ativos de risco. Mas de qualquer forma, o que a gente fez aqui foi quase que proporcional ao que a gente fez no caso otimista. A gente simplesmente reduziu em 20% todos os nossos ativos de risco de forma proporcional e a gente aumentou a nossa exposição à renda fixa pós-fixada, que, de novo, é o único ativo que tem segurança efetiva. E eu vou deixar isso bem claro para vocês, tá? Tem muita gente que, quando a gente fala de renda fixa e inflação, renda fixa pré-fixada, acredita que isso não tem risco. E isso tem sim bastante risco, tá? Não é exatamente óbvio o mesmo risco que a Bolsa Brasileira, eu vou mostrar isso para vocês, né, em determinadas proporções, mas é um ativo que tem sim risco, né? Porque às vezes você pode colocar, por exemplo, um ativo de pré-fixado na sua carteira que vai te pagar 10% ao ano e você pensa, pô, eu não tenho risco de perder dinheiro. De fato, o seu risco seria muito pequeno, caso o governo não pague a sua dívida, que a gente acha que isso não vai acontecer. Mas a questão é, se você compra um pré-fixado de 10%, mas a taxa de juros sobe para 15%, você vai deixar de ganhar bastante, né? Então a sua rentabilidade final vai ser muito menor do que a rentabilidade do pós-fixado. Então você tem sim o seu patrimônio sendo afetado. E mais do que isso, né? Você tem o que a gente chama de marcação a mercado. Então, caso você precise sacar o seu dinheiro antes do vencimento daquele determinado título, você vai ter uma perda significativa, porque esse valor, né, essa mudança de juros acima daquilo que você contratou, vai ser impactado no valor presente. Tá? Eu não quero entrar em muitos detalhes sobre isso, porque é um cálculo mais específico que a gente tem que fazer para chegar nessa perda que você teria no caso de aumento de juros. Mas fique na cabeça que se você comprou uma coisa que está te remunerando 10% ao ano e o CDI sobe para 15%, naturalmente você teve uma perda que vai ser expresso no valor do papel. Tá? Então, como que ficaria a nossa carteira? Né? A gente teria 20% em renda fixa pós, 16% em renda fixa e inflação, 12% em renda fixa pré, 12% em bolsa brasileira, os mesmos 40% em gestão ativa. Isso faria com que a gente reduzisse a nossa volatilidade, que estava em torno de 8% para 7%. Então você teve uma redução de 1% de volatilidade, que é sim significativa, e mantendo ainda o mesmo Sharpe, que é bem interessante. Tá? Então isso aqui é o que eu gostaria de ver se eu estivesse ajudando uma pessoa a fazer movimentações táticas. É uma visão total da carteira, para efetivamente chegar em alguma coisa que faça sentido. Deixa eu te falar o que eu não gostaria de ver, tá? E aqui a gente vai fazer alguns exercícios que eu acho interessante. Então, aqui a gente tem a nossa carteira exemplo, desde o começo, né? Aquela carteira base, e a gente vai comparar essa carteira aqui, que é esse traçado em cinza, com uma carteira qualquer que a gente vai criar aqui ao vivo para vocês, que vai ficar desenhada em azul, tá? Então, digamos que a gente está falando de uma pessoa, aquela pessoa que eu acabei de falar, que vamos sacar tudo de um lugar e vamos pôr no outro. O que isso aconteceria, né? Digamos que essa pessoa vai sacar o que ela tem em renda fixa pós, o que ela tem em inflação, o que ela tem em pré-fixado e tudo que ela tem em gestão ativa em multimercados, e ela vai jogar 100% do que ela tem na Bolsa Brasileira, tá?
O que vai acontecer com essa pessoa? Então, primeiro de tudo, se você comparar esse gráfico azul com o gráfico cinza, você já percebe que ele se mexe muito mais do que o gráfico cinza. Então, você aumentou substancialmente o nível de risco. Lembra, quando a gente fez mudanças táticas, a gente estava saindo do nível de volatilidade de 8 indo para 9 ou voltando para 7. Pequenas modificações. Se a gente faz essa modificação que a gente acabou de fazer, a gente saiu de 8% e foi para 28%. Então a gente multiplicou isso quase por 4 vezes o nível de risco que a gente tinha. E aí a gente, de novo, vamos lembrar daquela nossa regra de bolso, né? Um ativo pode, em geral, cair 2 vezes o nível de volatilidade. Então se a nossa carteira está com risco aproximadamente de 30%, a gente pode, sim, perder 60% em algum determinado momento da vida. Então a gente saiu de uma carteira que poderia perder 16% num pior caso e a gente foi para uma carteira que pode perder 60% num pior caso. Porque essa pessoa está tentando achar o cenário exato, né, aquele momento certo de entrar. Então, esse tipo de movimentação é muito ruim para as pessoas, né? Pode ser muito danoso, porque às vezes você entra no momento errado, toma aquela porrada de 60%, sai, perde a recuperação e aí piorou tudo, né? Então, de novo, movimentações suaves. A mesma coisa se a gente quiser sair totalmente da renda variável, dos ativos de risco, que a gente vai 100% para pós-fixado. 100% para pós-fixado é esse traçado laranja aqui, né? O nosso gráfico azul, ele está exatamente em cima do CDI. Então a gente sai de uma volatilidade de 8 e vai para uma volatilidade de 0. Caso o mercado se recupere, caso a gente passe por um cenário bom nos próximos 12, 24 meses, a gente vai capturar absolutamente 0 desse tipo de retorno. Então, a ideia aqui que eu quero passar para vocês é, tentem fazer as movimentações de tal forma que você mantenha mais ou menos o equilíbrio. Então, digamos que aqui eu volte para minha carteira base, né? Uma coisa que eu posso pensar é, se eu quero fazer pequenas mudanças entre classes de ativos, eu posso pensar em reduzir a minha exposição à renda fixa de risco, né, a inflação e o pré, e jogar na bolsa de valores. Mas saiba que isso sim tem um impacto muito forte, porque você não está reduzindo proporcionalmente as classes de ativos, você está substituindo uma classe de baixo risco por uma de muito risco. Vamos fazer um exercício aqui só para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, se a gente desse isso aqui para 15%, isso aqui para 10%, a gente aumenta a Bolsa Brasileira em 10%, né, a gente já aumentou aqui mais de 2% de volatilidade. Então, já são mudanças mais significativas no seu portfólio. Lembra, a gente tinha feito mudanças que eram mais proporcionais. Aqui a gente já está substituindo uma coisa pela outra. Tende a ser mais agressivo. Então, em geral, você quer tentar achar um mix na sua carteira que faça sentido e mais ou menos manter a proporção disso. A gente vai fazer um vídeo especificamente sobre como construir essa carteira, mas fique mais ou menos com esses conceitos na cabeça que isso vai te ajudar bastante quando a gente for fazer esse vídeo. Eu vou passar por aqui... Eu vou parar por aqui porque eu acho que eu já falei demais, tá? Mas eu queria realmente passar esses pontos para vocês. Se alguma coisa não ficou claro, se vocês querem que eu entre em mais detalhes, deixem aqui no comentário, porque isso é um assunto muito legal para vocês ficarem mais familiarizados com mudanças, como que você faz mudanças táticas e construção estratégica de carteira, vai ajudar vocês bastante no longo prazo. Muito obrigado e até a próxima. Vamos pensar juntos na prática o que a gente poderia fazer? Pô, faz de novo só pra não gaguejar, mas é bem bom. Vamos lá. Se não gaguejar, você vê, né? Foda. Se você falou... Não. Então vamos fazer o seguinte, vamos pensar em umas ideias juntos, a gente abre um Excel aqui e vamos sentar na lareira, tomar um vinho. Vamos tomar um vinho juntos e a gente decide o que a gente vai fazer. O que vocês acham? Gostaram da ideia? Me segura pra não rachar o bico aqui. Vai lá. Olá! Tá, sim. O som reagiu? Então esse aqui é o importante. Rafa, dá? Pode uma coisa dessa? Pode, né? Não pode? Não pode, né? Passa na frente do vídeo, sabe? É uma falta de profissionalismo que existe. Vai lá. Algumas ideias. Ô, meu pai do céu! Olá! Fala, galera! O Zeca agora tá ligando o ar-condicionado pra gente efetivamente não morrer de calor.